Eu sou o professor Roger e a gente vai trabalhar com o TCC, as questões de pesquisa mais ligadas especificamente ao TCC. Ok, então vamos recomeçar, retomar as discussões que nós já temos tido ao longo dos últimos 4 semestres, sobre a questão da pesquisa e mais especificamente sobre a questão do TCC. Lembrando a vocês, como eu disse agora há pouco, que nós temos 2 tipos de alunos nesse momento no curso. Nós temos os alunos que irão concluir o curso este semestre e os alunos que irão concluir o curso apenas no próximo semestre, no segundo semestre de 2012. Cada um desses grupos terá um conjunto de atividades diferentes, as atividades não são as mesmas. Então eu peço a vocês que fiquem muito atentos para as atividades que são do pessoal que vai concluir o curso neste semestre e para aqueles que ainda irão concluir o curso no semestre que vem, no segundo semestre de 2012. Nós vamos começar o nosso curso retomando questões, e eu sempre digo isso no início de cada um dos nossos módulos, nós temos questões que são questões centrais na pesquisa e nas quais eu sempre insisto em cada módulo, eu sempre retomo essas questões, e esse momento é um momento talvez que elas assumam maior importância para todos vocês, que é o momento da definição do tema, do problema, da metodologia, enfim, de todos os elementos que farão parte da sua pesquisa. Nós vamos começar então agora falando um pouquinho sobre esses elementos. Elementos básicos da pesquisa. A existência de uma pergunta a ser respondida pela pesquisa. O famoso problema de pesquisa. Vejam que o que vocês têm aqui é exatamente o centro, o ponto de partida, o início de qualquer pesquisa. O problema de pesquisa. Depois, um conjunto de passos que permitem obter uma resposta, metodologia e técnicas. E, finalmente, a questão de confiabilidade na resposta obtida. Então, percebam o seguinte, quando nós estamos tratando de pesquisa, a primeira coisa que vem à nossa mente para qualquer pesquisador, qualquer pessoa que vá trabalhar com pesquisa é o que eu pretendo descobrir com a minha pesquisa. Qual é a minha pergunta? Se eu vou fazer uma pesquisa é porque eu pretendo descobrir algo. O que é este algo que eu pretendo descobrir? Ou, se não é algo que eu pretendo descobrir, o que eu pretendo conhecer melhor? Em qualquer um desses casos, você tem sempre uma pergunta inicial, que é a sua curiosidade. É aquilo que te alimenta, é aquilo que determina exatamente sobre o que você vai pesquisar. E mais do que isso, como você irá pesquisar. Quando nós falamos, portanto, em metodologia de pesquisa ou no conjunto de técnicas, de ferramentas de pesquisa, nós estamos falando o quê? Num conjunto de elementos que serão definidos posteriormente ao problema. Eu dou um exemplo que é bastante simples e eu tenho certeza que vocês vão compreender. Vamos imaginar que eu queira saber qual é a órbita da estrela Solaris. Então, o que eu pretendo responder com a minha pesquisa é qual é a órbita da estrela Solaris. Bom, se eu quero descobrir a órbita de uma estrela, qual é o movimento que ela descreve no universo, qual é o tipo de ferramental que eu vou utilizar? É claro que a minha pergunta já definiu. Eu vou utilizar provavelmente algum tipo de telescópio. Vejam que o meu problema de pesquisa definiu a ferramenta que eu vou utilizar. E a metodologia? Provavelmente observação, coleta de dados, coletas de informações, transformação dessas informações em gráficos, em tabelas, para que eu possa traçar o movimento dessa estrela. Então, a minha pergunta, o meu problema de pesquisa é que vai definir a metodologia que eu vou utilizar.
para investigar a órbita, por exemplo, de uma estrela, como é o caso deste exemplo que eu estou dando, eu não vou utilizar um microscópio. Mesmo que eu goste do microscópio, mesmo que seja uma ferramenta que eu tenha à mão, eu tenho um guardado lá em casa, não serve para o meu problema de pesquisa. Então vejam como é importante a definição, a determinação do problema de pesquisa. Este é o primeiro passo. Qual é a minha curiosidade? O que eu pretendo fazer? A partir daí é que eu posso definir qual o conjunto de ferramentas ou qual a metodologia que eu irei utilizar para a minha pesquisa. Depois disso é que eu poderei definir qual será exatamente o grau de credibilidade da minha pesquisa. Então, quanto mais confiável for a minha pesquisa, maior será a credibilidade dela. Portanto, eu poderei afirmar com mais certeza aquela informação a que eu cheguei. Claro que nem toda pesquisa é 100% confiável, ainda mais quando se trata da pesquisa na área de ciências humanas, né? Quer dizer, não há nas pesquisas qualitativas, né, 100% de certeza. Né? O que nós temos é a convicção de que aquele resultado está sendo apresentado da forma correta, de forma honesta. E isso é que confere credibilidade àquele resultado. O que não impede, no entanto, que outros pesquisadores aprofundem uma pesquisa que nós tenhamos feito e cheguem a resultados um pouco diferentes deles, né, dos resultados aos quais nós chegamos. Vejam que a pesquisa na área de ciências humanas, como o próprio nome diz, né, são resultados humanos. E por serem humanos, eles são sujeitos, eles são passíveis de uma maior margem de erro. Né? De qualquer forma, o que está em jogo é a honestidade do pesquisador, o que está em jogo é a credibilidade do ferramental que ele utilizou. Evidentemente que se o pesquisador é um pesquisador sério, é um pesquisador correto, que atenta para a metodologia e usa a metodologia adequada àquela pesquisa que ele está fazendo, é evidentemente que a possibilidade dele chegar a uma resposta mais confiável é muito maior do que um pesquisador que não seja um pesquisador sério. De qualquer forma, o que é importante que vocês percebam é que há uma cadeia, né? Então, quando eu penso qual é o processo de pesquisa? O processo de pesquisa, ele começa sempre com uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho. E nesse ponto é importante também destacar para vocês que vocês devem escolher um tema que seja do agrado de vocês. Vocês vão ficar durante alguns meses pesquisando um tema e nada melhor do que ser um tema que de fato desperte em vocês alguma curiosidade. Um tema que seja realmente interessante para vocês. É isso que nós esperamos que um pesquisador faça, que ele busque um tema que seja um tema de seu interesse. O problema de pesquisa. Então, nós já vimos que o problema é uma pergunta inicial. Então, nós formulamos uma pergunta inicial e esta pergunta inicial é que consiste em nosso problema de pesquisa. Essa pergunta inicial, ela pode ser para buscar um maior entendimento de questões reais ou teóricas ou buscar soluções para problemas existentes. Então, nós temos dois tipos de pesquisa. Uma pesquisa que não está buscando uma solução para um problema existente, né? Então, vejam, não há nenhum problema na realidade no momento que me chame a atenção. Então, eu vou fazer uma pesquisa para discutir uma questão teórica, uma questão que me permita compreender melhor a realidade, por exemplo, ou a própria teoria. Então, eu tenho um certo conhecimento sobre letramento, mas eu quero aprofundar esse meu conhecimento.
Então, eu posso fazer uma pesquisa para discutir, por exemplo, o que os teóricos de alfabetização, ou os teóricos da educação, estão apontando como melhores alternativas para se trabalhar o letramento na primeira série do ensino fundamental, ou no primeiro ano de escolarização do ensino fundamental. Veja, eu estou indo aos teóricos, é uma pesquisa eminentemente teórica. E eu não estou preocupado, necessariamente neste caso, com a aplicação desses resultados na prática, né? Eu não tenho nenhuma preocupação em ir lá dar aula para os alunos e aplicar esses resultados da minha pesquisa na situação cotidiana de sala de aula. Esse é um tipo de pesquisa. É a pesquisa chamada normalmente de revisão, né? De revisão bibliográfica ou de análise bibliográfica, de revisão teórica. Alguns autores fazem aquilo que nós chamamos estado da arte, que faz um balanço geral de tudo que foi produzido sobre um determinado tema, que seja um tema de interesse do autor. Então, essas pesquisas são pesquisas eminentemente teóricas. E existem as pesquisas eminentemente práticas. Elas podem ser, quando eu digo prática, eu quero dizer voltadas para a questão da realidade, né? Quando você vai a campo fazer uma pesquisa. Essas pesquisas, elas podem tanto ter um caráter apenas de conhecer melhor a realidade, como elas podem ter um caráter de, olha, eu estou buscando soluções para um determinado problema. Então, eu observei que há um problema na realidade e eu quero compreender melhor, ou então descobrir, ou formular, ou encontrar soluções para esse problema. Então, vejam que vocês podem fazer opção por uma série de modalidades de pesquisa, né? Há uma série de possibilidades de pesquisas que vocês podem fazer e qualquer uma delas pode se transformar numa pesquisa científica. Lembrem-se, o importante é que vocês tenham um problema inicial. E esse problema inicial precisa estar muito claro para vocês, porque ele é que vai indicar o caminho. Então, se eu sei exatamente a que resposta eu pretendo chegar, eu não sei qual é a resposta, mas eu sei o seguinte, olha, eu quero responder a tal pergunta, aquela pergunta que eu formulo inicialmente. Se eu tenho isso claramente definido, eu tenho a minha pesquisa delineada. É muito mais fácil eu caminhar com a minha pesquisa. Pontos de partida, fontes para a formulação do problema e da pesquisa. Então, nós temos fontes teóricas, que são os conteúdos, os estudos realizados ao longo do curso. E o estágio, a própria prática a partir da possibilidade do desenvolvimento de um olhar indagativo capaz de questionar. Então, nós temos duas possibilidades básicas de pesquisa, né, de pontos de partida. Esses pontos de partida, nós vamos reconhecer eles ou nos conteúdos, naquilo que foi trabalhado ao longo do curso, algo que um professor falou durante uma aula e chamou muito a atenção de vocês, ou um texto do manual que vocês leram e foi alguma coisa que tocou vocês de alguma forma e vocês gostariam de conhecer melhor aquele tema. Então, vejam, são pontos de partida no campo teórico, ou então, a partir de uma coisa que vocês verificaram no estágio de vocês, e vocês acham que seria interessante conhecer melhor aquilo. Então, por exemplo, eu no meu estágio, eu fiz um estágio com a educação infantil. E nesse estágio eu via professor usando jogos e brincadeiras, ou músicas, não importa. E eu quero entender melhor como é que faz para se usar isso, ou por que se usa isso, por que é interessante usar. Então vejam, eu tenho o meu estágio, nesse caso, a minha observação, como ponto de partida para a minha pesquisa. Qualquer um dos dois é válido. E em qualquer um dos dois casos, eu posso fazer uma pesquisa exclusivamente teórica, tanto para compreender melhor a realidade, no exemplo que eu dei,
uma professora que utiliza jogos, brincadeiras, música com crianças da educação infantil, ou eu posso ter como ponto de partida os próprios conhecimentos que eu tenho a partir da leitura dos manuais, a partir das aulas teóricas que eu tive com os professores. Em qualquer um desses dois casos, o que é importante, e eu volto a destacar isso, é que vocês pesquisem algo que seja do interesse de vocês, algo que desperte de fato o gosto, o prazer. Fazer pesquisa não é uma coisa fácil, é uma atividade cansativa, é uma atividade que exige muito do pesquisador. Né? Você, às vezes, se dedica horas fazendo pesquisa bibliográfica, lendo os textos, indo a bibliotecas. Se você não sente prazer nisso que você faz, acaba se tornando uma atividade que é quase um castigo, e nós não queremos isso. Nós queremos que vocês façam uma pesquisa que, de fato, traga para vocês conhecimento. E é uma das funções da universidade a formação de pesquisadores. Então, ao mesmo tempo que nós formamos profissionais, nós formamos pesquisadores. Como eu já disse num outro módulo para vocês, e vocês não devem ter esquecido disso, espero que não, todo professor é um pesquisador por excelência. Ele tem esta obrigação. Quer dizer, nós que somos professores, temos essencialmente que fazer pesquisa sempre. Nós temos que sempre nos atualizar, no mínimo. Então, além dos problemas com os quais nós nos defrontamos no dia a dia e que muitas vezes exigem que nós façamos uma busca, que nós procuremos soluções para esses problemas, e isso é pesquisa, né? Além disso, nós temos que nos atualizar. Então, todo professor, por excelência, deve ser um pesquisador. Alguns temas que podem sugerir pesquisas. É importante aqui eu deixar claro para todos que nós não estamos dizendo que são apenas estes temas. Vocês têm vários temas possíveis que vocês podem utilizar e podem escolher, né? Esses são apenas alguns deles, tá? Então nós temos inclusão, violência em disciplina escolar, alfabetização e letramento, fracasso escolar. E nós temos algumas áreas do conhecimento que são ferramentas que vocês vão utilizar para estudo desses temas. Como exemplo aqui, nós citamos a sociologia, a psicologia, a história e a didática. Então percebam o seguinte, você tem o seu tema, quer dizer, sobre o que eu quero estudar. Eu gostaria de estudar inclusão. Inclusão é o assunto que me interessa. Ou então, no meu estágio eu percebi que as crianças estão muito indisciplinadas ou muito violentas e eu gostaria de pesquisar sobre isso. Então veja, você já tem um tema, você já tem algo que você gostaria de pesquisar. Você precisa formular o problema, né? Quer dizer, formular a questão. Então, dentro do tema, por exemplo, inclusão. Como os portadores de paralisia cerebral são inclusos nas salas regulares do ensino fundamental 1? Veja, isso é uma pergunta. Como os portadores de deficiência, de paralisia cerebral são inclusos nas salas de ensino fundamental 1? Então, eu formulei um problema de pesquisa a partir do meu tema. Eu formulei uma pergunta que eu pretendo responder com a minha pesquisa. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta de trabalho. Esta ferramenta são as áreas do conhecimento. Eu posso fazer isso a partir da sociologia, ou da psicologia, ou da história, ou da didática, não importa, eu vou escolher. Então, qual é a área que eu acho, qual é a área do conhecimento que eu acho que é a melhor área para que eu possa compreender o meu problema? É a psicologia. Então, eu vou usar a psicologia. Ou então, não, é a sociologia. Então, eu vou usar a sociologia. Eu vou buscar autores da sociologia para me ajudar a compreender aquele problema. Quais são os passos após a definição do tema e o problema? Então, primeiro passo, quais são as informações necessárias?
quais são as fontes que eu irei utilizar, qual a bibliografia básica que eu irei utilizar para fazer a minha pesquisa. Segundo, eu vou definir a metodologia, como eu irei buscar os dados e as informações para a minha pesquisa. E, finalmente, o terceiro passo, que é a análise e a redação das considerações finais. Então, num primeiro momento, eu defino quais são as minhas fontes, então, que autores eu vou utilizar. Qual é a minha bibliografia básica? Eu vou utilizar psicologia. Então eu vou utilizar Vygotsky, ou vou utilizar Piaget, ou vou utilizar Vallon. Não, vou usar sociologia. Então eu vou usar Pierre Bourdieu, ou então eu vou utilizar como referência o Passeron. Então, a partir deste momento, eu defini a minha bibliografia, as minhas fontes. Depois, eu vou para a definição da metodologia. Então, em função do meu problema de pesquisa, qual é a melhor metodologia? Eu quero apenas ver como é que se dá a inclusão. Então, se eu quero verificar isso, eu vou ter que fazer provavelmente uma pesquisa de campo. Eu vou ter que fazer observação. Eu vou ter que ir para campo e fazer observação. Ou então, não, olha, eu não quero ver como se dá a inclusão. Eu quero compreender como deve ser o processo de inclusão. Neste caso, eu posso ficar apenas no campo da pesquisa bibliográfica. Pode ser que eu não precise ir para campo. Eu faço apenas uma pesquisa bibliográfica de autores que tratam da inclusão de portadores de paralisia cerebral no ensino fundamental. E, finalmente, eu vou para o último passo, que é a redação, a análise dos dados que eu coletei, a redação final das considerações finais. Então, estes são os passos que eu vou ter que traçar após a definição do meu problema de pesquisa. E contem comigo, estou à disposição. Um abraço, um bom semestre, um bom trabalho.